Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: "Se queres, tens o poder de curar-me." Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: "Eu quero, fica curado." No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: "Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles." Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Jesus, mostrando a sua divindade, continua fazendo curas, mostrando que tem poder sobre toda a realidade física. A lepra sempre foi vista como uma imagem do pecado, e o que realmente Deus quer curar em nós é o pecado. A doença física não nos afasta de Deus e nem da salvação. O pecado, por outro lado, nos afasta de Deus e da salvação. Por isso, esta frase do leproso: "Senhor, se queres, podes me curar", é utilizada com muita frequência pelos cristãos para pedir a Deus o perdão dos nossos pecados ou para manifestar a Deus a fraqueza diante de um pecado específico, pedindo a sua ajuda para não mais pecarmos. Que também nós utilizemos esta frase para Deus tirar toda a lepra da nossa alma. Dando continuidade aos temas relacionados com o plano da santidade nas quintas-feiras, na última vez falamos sobre a visita ao Santíssimo e hoje vamos falar sobre o terço. Desde que o terço foi inventado, por assim dizer, ele passou a ser uma oração importantíssima na vida do cristão. Quem inventou, entre aspas, o terço? Deus, através de Nossa Senhora. A história do terço remonta aos primeiros tempos do cristianismo, quando os cristãos começaram a rezar a primeira parte da Ave Maria em homenagem ao sim de Nossa Senhora no dia da Anunciação. Entre os séculos X e XI foi acrescentado o nome de Jesus no final desta primeira parte da Ave Maria. A segunda parte surgiu no século XIII, juntamente com o terço, tendo um papel importante São Domingos de Gusmão. Este santo, que viveu entre os anos 1170 a 1221, foi um sacerdote espanhol fundador da Ordem dos Dominicanos ou Pregadores. No determinado momento da sua vida, decidiu ir à França para lutar contra a heresia albigense. Esta heresia, entre outros erros, ensinava que havia dois deuses, um bom e um mau. São Domingos se empenhou no combate desta heresia, mas durante um ano de tentativas não conseguiu sequer falar com os hereges. Segundo uma antiga tradição, no ano de 1208, foi a um bosque chorar, rezar e suplicar a Nossa Senhora para que mostrasse uma arma espiritual eficaz para vencer aquela batalha. Depois do terceiro dia que estava em oração, Nossa Senhora apareceu-lhe acompanhada de 3 anjos e disse a São Domingos: "Querido Domingos, você sabe qual é a arma que a Santíssima Trindade quer usar para mudar o mundo?" A resposta de São Domingos foi que ela sabia melhor que ele. Então Nossa Senhora lhe disse: "Quero que saiba que, neste tipo de guerra, a arma sempre foi o saltério angélico", que são as palavras do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora na Anunciação, que estão na primeira parte da Ave Maria.
O saltério angélico, que é a pedra fundamental, continuava Nossa Senhora dizendo, do Novo Testamento. Portanto, se você quer converter estas almas endurecidas e ganhá-las para Deus, difunda o meu saltério. Conta-se que Nossa Senhora então mostrou o terço para São Domingos com as 50 Ave-Marias, que passou a ser conhecido como Saltério da Bem-aventurada Virgem Maria. A partir daí, São Domingos começou a espalhar esta devoção, encontrando eco nos fiéis católicos que não sabiam ler e queriam de alguma maneira imitar os monges que recitavam os 150 salmos da Bíblia. Passado um tempo, como essa devoção veio a diminuir, Nossa Senhora apareceu ao beato Alano de Rupi, que viveu nos anos 1428 a 1475, também da Ordem de São Domingos, e lhe pediu para avivá-la novamente. Nossa Senhora lhe disse que seriam necessários volumes imensos para registrar todos os milagres obtidos por meio do terço e reiterou as promessas feitas a São Domingos de Gusmão. Inspirado pela Mãe de Deus, Alano criou as agrupações de 50 Ave-Marias conhecidas como mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. Acrescentou também os Pai Nossos no início de cada dezena. Surgia assim o Rosário como nós conhecemos hoje, com a diferença da inclusão recente dos mistérios luminosos pelo Papa João Paulo II. Um pouco depois viria a famosa Batalha de Lepanto, que ocorreu em 1571 e teve como finalidade conter o avanço turco na Europa. Ao ver a Europa ameaçada pelos exércitos do Império Otomano que avançavam por mar e por terra, devastando tudo e perseguindo os cristãos, o Papa São Pio V, no dia 14 de setembro de 1569, publicou um documento chamado Carta Brevi Consueverunt, onde recomendava a oração do Rosário por parte dos católicos e implorava a proteção de Nossa Senhora. Ao mesmo tempo, com o auxílio da Espanha e de Veneza, reuniu uma esquadra no mar Mediterrâneo para defender os países católicos. 2 anos depois, no dia 7 de outubro de 1571, a frota católica, composta de aproximadamente 200 embarcações, encontrou a poderosa esquadra otomana no Golfo de Lepanto, com uma frota adversária ligeiramente superior. E apesar da superioridade numérica, os cristãos saíram triunfantes, afastando definitivamente o risco de uma invasão. Antes de travar-se o combate, todos os soldados e marinheiros católicos rezaram o rosário com grande devoção. A Virgem Santíssima, segundo o testemunho dado pelos próprios muçulmanos, apareceu durante a batalha, infundindo-lhes grande terror. No final da luta, Nossa Senhora apareceu também ao Papa Pio V, que estava em Roma, para lhe comunicar a boa notícia. Com grande alegria, o Papa instituiu neste dia a festa de Nossa Senhora do Rosário, com a certeza de que foi através da oração do Rosário, recitada por tantos fiéis ao longo de 2 anos, que propiciou a vitória nesta batalha tão decisiva para a cristandade. A partir desta data, o Rosário passará a ser conhecido como arma poderosa, a arma por excelência dos católicos para vencerem todos os inimigos. Quais são as promessas que Nossa Senhora fez a São Domingos de Gusmão para quem rezasse o terço? Primeira, prometo minha proteção e as maiores graças aos que rezarem o terço. Segundo, aqueles que rezarem-no com muita fé em vida na hora da sua morte encontrarão a luz de Deus e a plenitude da sua graça. Terceira, as crianças devotas dele merecerão um alto grau de glória no céu. Quarta, obterão tudo o que pedirem mediante esta oração. Quinto, os que propagarem esta devoção serão assistidos por mim em suas necessidades. Sexta, os que acudirem a mim ao rezá-lo terão como intercessora toda a corte celeste durante a vida e na hora da morte.
Estas promessas, de uma maneira ou de outra, foram reiteradas por Nossa Senhora nas aparições de Fátima. Rezai o rosário todos os dias para obter a paz do mundo e para terminar a guerra. Nossa Senhora, nestas palavras, mostra a força do terço para alcançar a salvação e como instrumento da paz do mundo. Que lição nós podemos tirar destas considerações? Que o terço passe a fazer parte do nosso dia a dia, sabendo do imenso poder que ele tem. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.